Olá, abençoados, graça e paz, sejam todos bem-vindos a mais um quadro Examinando as Escrituras. Louvo a Deus pela vida de vocês, povo da graça de Deus, filhos que tiveram, amados, os olhos iluminados para viver e exaltar aquele que é digno de toda honra e de toda glória. Que nós possamos estar com a nossa vida alinhada à vontade de Deus, Somos falhos no que tange a nossa humanidade. Nós somos debilitados, A nossa carne. Jesus de Nazaré disse: a carne para nada serve, para nada presta, a carne é fraca. O próprio Paulo, falando para Timóteo, ele diz assim: o exercício corporal para pouco se aproveita, mas a piedade, a devoção, sabe, a sua dedicação à palavra do Pai, a tua entrega, a tua busca, o teu envolvimento pelas coisas de Deus, pelas coisas do alto, para tudo é proveitosa. Então, amados, no que tange a nossa humanidade, nós sabemos que há imperfeição. No que tange a nossa espiritualidade, sabemos que estamos em Cristo, tá bom? Perfeitos, abençoados, salvos, completos, totalmente completos naquele que é o cabeça do corpo, que é a sua igreja. E como igreja, como filhos de Deus, nós temos propósitos, ou um propósito de Deus, Nós temos um chamado santo, uma vocação celestial. Assim como nós temos os nossos compromissos, os nossos deveres no que tange à sociedade, no que tange à família, nós também temos os nossos compromissos em relação a Deus, Jesus de Nazaré, ele disse assim a alguns que questionaram ali: vocês não pagam tributo a César? Ele disse: dê a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Então é necessário que nós venhamos entender que nós participamos de duas naturezas. Hebreus 2,14 diz que, visto como os filhos participam de carne e sangue, ele também, Jesus, participou da mesma natureza, dessa humanidade. E Jesus, ele também discernia, ele se comportava, dentro dessas duas naturezas, A natureza de Jesus, o Filho do Homem, Jesus de Nazaré, sabe? O Jesus que tinha que pagar impostos, o Jesus que entendia todo aquele conceito cultural, contextual que ele viveu debaixo da lei. E a sua divindade, Porque toda a plenitude da divindade habitava nele, a sua autoridade como divino, como Deus, como Senhor, estava ali também nele. Então Jesus, ele era 100% homem ali na sua carne, mas ele era 100% Deus no espírito. Diga-se de passagem, era Deus, que estava ali no homem, o Deus Emanuel, o Deus no homem. Então, amados, entendendo que nós temos essas duas naturezas, nós precisamos priorizar, Priorizar, principalmente, a nossa natureza divina, porque nós somos seres espirituais, Nós somos espirituais e estamos aqui participando de carne e sangue, tendo experiências humanas. Então precisamos priorizar de fato, entendermos que nós somos espirituais, temos uma pátria que é celestial, essa é a nossa esperança, é a nossa fé, é a nossa confiança, sabe? E todos os filhos de Deus, aqueles que têm de fato o DNA divino, eles vivem de fato nessa expectativa de que de fato nós estamos passando aqui um período, cumprindo um propósito, mas que vai chegar o dia em que cada um de nós
cada um de seus filhos, estarão deixando essa habitação, como muitos já deixaram, e para sempre estaremos com o Pai dos Espíritos, porque somos espíritos. Eu quero falar nessa oportunidade de dons, né? Dons do Espírito, né? Dons do Espírito. Efésios capítulo 2, versículo 8, diz: pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. O que é que não vem de vós? A salvação, porque é um dom de Deus, Ele nos deu gratuitamente. E também a fé. Pela graça sois salvos por meio da fé. A fé também não é a nossa fé, não é a minha fé. É a fé de Cristo. Porque nós somos salvos pela fé de Cristo que está em nós. Paulo escrevendo a Tito, capítulo 1, versículo 1, diz: Paulo, apóstolo do Senhor Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus. Então observe que a fé é dos eleitos de Deus. E esta fé é a fé dom, a fé de Cristo, né? Porque essa fé veio, e essa fé é essa manifestação do Criador em nós. Então nós somos salvos pela graça, mediante a fé, que também é dele, tá bom, mano? Para que ninguém fique achando, eu sou salvo pela graça por meio da minha fé. Não, meu amado. Nós não temos uma fé capaz de nos salvar. Essa fé que faz com que creiamos no dom da salvação foi uma fé também otorgada pelo próprio Deus. Ou seja, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Tudo que nós temos, tudo que nós somos, sempre foi, sempre será por causa dele, para que ele seja sempre tudo em todos. O rei Davi, certa época, ali presenteando, né, ofertando, e as pessoas traziam suas ofertas. Era naquele contexto para juntar riquezas ali para construir o templo. E Davi disse: tudo que nós temos, Senhor, vem do Senhor mesmo. Do que é teu, nós te damos. Ou seja, o Davi, ele tinha essa plena convicção que tudo vinha da mão do próprio Deus, amado. Paulo disse a Lucas escrevendo, né? Está em Atos, mas é uma fala de Paulo, capítulo 17, lá no versículo 28. Paulo disse: nele nós vivemos, respiramos, existimos, nos movemos, respiramos e existimos. Nele nos movemos, respiramos e existimos. Olha que coisa maravilhosa. Que dom maravilhoso. Eu quero falar de um relato aqui que aconteceu em Atos, capítulo 8, versículo 9 em diante. Filipe estava pregando a palavra ali em Samaria e houve um fato muito interessante. 9 em diante, Atos, capítulo 8. E estava ali um certo homem chamado Simeão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica e tinha iludido o povo de Samaria, dizendo que era um grande personagem. Olha que interessante. Estava ali em Samaria um certo Simão, e há muito tempo ele vinha iludindo, porque ele se apresentava como um grande personagem. Ele vinha enganando o povo ali em Samaria, porque as pessoas o via como um grande personagem, como alguém muito importante e enviado, né, da parte de Deus. Continuamos. Atos 8:10. Ao qual todos atendiam, todos se submetiam a esse Simão, que era um mágico, desde o menor até o maior, dizendo: este é a grande divindade de Deus, ou a grande virtude, melhor dizendo, de Deus. Esse é o grande poder de Deus. Então, aquele mágico estava ali enganando as pessoas daquela cidade, e todos
lhe atendiam, desde o menor até o maior, todos se submetiam a ele, mas ele estava enganando as pessoas. E as pessoas que eram enganadas por ele o tinham como uma grande virtude de Deus, como poder de Deus, como um grande personagem. Meus amados, assim nós estamos vivendo em pleno século XXI, onde as pessoas estão usando de subterfúgios, de artes mágicas, de engano, de feitiçaria evangélica, em nome de Deus, e as pessoas estão ovacionando esses homens, né? As pessoas estão idolatrando essas pessoas que na verdade não passam de enganadores, e eles enganam do menor ao maior, porque eles sabem persuadir, eles sabem manipular, e as pessoas, por não conhecerem as Escrituras, por não terem um relacionamento direto por meio da palavra com Deus, as pessoas ficam dependentes dessas pontes, desses mediadores, que fazem o que fazem com o povo de Deus, e o povo ainda aplaudem, dizendo: oh, se não fosse esse homem de Deus na minha vida, se não fosse essa mulher de Deus na minha vida, se não fosse esse guru na minha vida, se não fosse, sabe, essa pessoa na minha vida. As pessoas não dão um passo, amado, não andam com as suas próprias pernas, porque vivem dependendo desses homens, colocar as mãos na cabeça, fazer orações proféticas, e eles se intitulam. Outro dia eu estava vendo aqui na reportagem, aqui na Bahia, um pseudo bispo das revelações, ele se intitula profeta, né? Profeta dos últimos dias, e ele diz assim, nas suas apresentações: deixa eu ser profeta na sua vida. E aí coloca lá os números telefônicos, e com isso também tem que colocar os números da conta, é claro. Tem que pagar, né, irmão? Você vai ter um profeta na tua vida de graça? Não, para eles tem que pagar, porque afinal de contas ele é um grande personagem. E as pessoas que o seguem o têm o quê? Como virtude de Deus, como poder de Deus na terra. Só que esses homens estão enganando o povo de Deus, porque eles estão se colocando como mediadores. Eles impedem o povo de Deus de conhecerem de fato a liberdade que nós temos em Cristo, um relacionamento que nós temos por meio do Espírito. As pessoas são impedidas de andarem com as próprias pernas, modo de falar, amados, mas de andarem com a sua consciência em paz com Deus. Por quê? Porque eles vivem debaixo dessas doutrinas, desses homens enganadores que dizem que sem eles vocês não podem alcançar uma bênção, um casamento perfeito, sabe, um emprego e isso e aquilo, e eles querem intimidar as pessoas, e eles conseguem, né, pela ignorância. A ignorância é o pior sistema de escravagismo que existe. A falta do conhecimento, estou tratando aqui das coisas de Deus, a falta do conhecimento, sabe, de quem é Deus, do que Cristo fez pelo seu povo, escraviza o povo de Deus a se submeter a esses homens. E assim, amados, estava nesse contexto aqui esse mágico, esse Simeão, que as pessoas o tinham como uma grande virtude de Deus. É lamentável, mas isso existe nos dias atuais. Olha lá, Atos capítulo 8, versículo 11, continuação do texto. E atendiam-no, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. As pessoas se submetiam a esse homem, a esse mágico, desde o menor até o maior. As pessoas o tinham como uma grande virtude de Deus, como um grande personagem, porque há muito tempo esse homem vinha enganando essa cidade inteira com artes mágicas. Meus amados, a religiosidade de um modo geral, não preciso dar nomes aqui, a religiosidade de um modo geral, tudo aquilo que escraviza as pessoas, sabe? Que se não for por meio disso, você não alcança o conhecimento, não alcança a paz de espírito. Se não for por meio desta forma, dessa tática, deste projeto, dessa campanha, desse voto, desse sacrifício, se não for por esse meio, você nunca vai conseguir, e aí vai ser salvo, e etc, etc. Eles conseguem manipular porque há muito tempo eles usam esta fórmula.
E aí o que acontece? Tem as mães e suas filhinhas, porque as que saem de dentro desses sistemas, infelizmente, fundam outros sistemas e continuam com as mesmas práticas, enganando o povo de Deus. E aí sai uma de dentro da outra dizendo que está trazendo uma reforma, que está trazendo isso, mas você nunca verá, de fato, Cristo sendo reconhecido, glorificado, porque sempre tem, Jesus é o caminho, mas o homem coloca o pedágio. E dependendo de cada um, o pedágio aumenta os valores. Por quê? Porque querem comprar ou querem vender aquilo que é dom, aquilo que é presente, aquilo que é gratuito da parte de Deus. Aquilo que o Senhor otorgou no nosso espírito. E a palavra da graça, ela vem, amados, para arrancar isso da mente do povo de Deus. Para dizer que você deve sim honrar as pessoas, que você deve sim, amado, respeitar as pessoas, o posicionamento de cada um, mas se submeter apenas a Cristo Jesus, o Senhor das nossas vidas. E eu já fui muito questionado sobre isso. Ah, mas você tem um ministério e as pessoas não vão mais te atender, as pessoas não vão mais te honrar, as pessoas não vão mais, sabe, te respeitar, porque você fica pregando que o pastor é Jesus e que o homem não é, e que a igreja não é uma catedral, não é um espaço físico, a igreja são as pessoas. Ah, então você vai perder o quê? Esse domínio que eles querem ter sobre o povo de Deus? Longe de mim e daqueles que são genuínos mensageiros da graça de Deus. Porque nós não estamos aqui para escravizar e aprisionar ninguém. Se tem uma coisa que nos prende, nos escraviza, esse entre aspas aqui, é o amor de Cristo, como Paulo disse. O amor de Deus nos constrange. O amor de Cristo pelas nossas vidas nos traz esse constrangimento e nos faz com que nós nos sintamos presos a Ele, escravos do seu eterno amor e da sua graça maravilhosa, porque Ele pagou um alto e bom preço pelos seus filhos amados. É por isso que Paulo diz em Gálatas capítulo 1, versículo 10, se fosse para agradar os homens, eu não seria o quê? Escravo de Cristo, servo. A palavra servo ali era escravo. Se fosse para agradar os homens, eu não seria escravo de Cristo, servo de Cristo. Então nós fomos chamados para viver a nossa espiritualidade, a nossa mente, sabe, voltada totalmente para o Senhor das nossas vidas, aquele que dita, sabe, as regras de fato das nossas vidas, aquele que nos deu dias de vida, que estabeleceu o tempo que nós nascemos e também já está preparado o tempo de partirmos, porque ninguém manda nisso, só Ele, que é Senhor. Então todos estavam ali se sujeitando àquele mágico, porque há muito tempo ele estava iludindo com artes mágicas aquela cidade. E o que aconteceu? 12. Mas como cresce em Filipe, que ele pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como as mulheres. 13. E creu até o próprio Simão, o mágico. E sendo batizado, ele creu, né, entre aspas ali, né, ele creu, foi batizado. E ele ficou de contínuo com Filipe, observando tudo ali, né, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam. Ele estava atônito, perplexo, assustado com todo aquele mover de Deus ali em Samaria com a chegada de Filipe. E o que aconteceu? Logo depois, 8,14. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. 15. Os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Então, amados, não havia pregação das Escrituras, né? Não havia ainda esse conhecimento, né, que Paulo trouxe logo depois que o Espírito estava em nós. Então, era uma prática bem comum, lembrando que Atos dos Apóstolos não é evangelho.
É livro histórico, Atos dos Apóstolos. Então havia essa prática de imposição de mãos para que houvesse a manifestação do Espírito Santo. O que aconteceu? 16. Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Ou seja, somente eram batizados nas águas, mas não tinha ainda a testificação, sabe, o mover do Espírito. Eles ainda não tinham conhecimento disso. 17. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Então Pedro e João chegaram ali, impuseram as mãos sobre as pessoas e eles foram cheios do Espírito Santo. 18. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhe ofereceu dinheiro. Eu pago. Eu estou vendo aí que vocês estão colocando as mãos e as pessoas estão sendo cheias do Espírito Santo. Quanto vocês querem? Eu pago, eu posso pagar. Observe, amado, a malícia. Observe aquilo que esse homem queria. Há muito tempo ele enganava aquela cidade. O conhecimento de Deus chegou, começou a libertar aquele povo. E ele agora queria comprar, ele ofereceu dinheiro para ter o poder de também impor as mãos sobre as pessoas e as pessoas receberem o Espírito Santo. Dizendo, dai-me, 19, dizendo, dai-me também a mim desse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. 20, mas disse-lhe Pedro, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidastes que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Seja o teu dinheiro para a perdição, porque você cuida que o dom de Deus se alcança por dinheiro. É por isso que tem pessoas, tem religiosos que pensam que podem comprar as coisas de Deus. Os dons e a vocação são irrevogáveis, sem arrependimento, e é pela sua graça. Você não pode pagar por aquilo que é de Deus, por aquilo que Deus otorgou em nós. Muitas pessoas têm inveja, ciúme, sabe? E querem ter aquilo que o outro tem, mas se o outro tem, amado, foi um dom que Deus deu. Eu tenho que estar contente com aquilo que Deus me deu, estar satisfeito com aquilo que Deus me deu e estar alegre por aquilo que eu vejo que meu irmão tem também da parte de Deus. E não estar desejoso, querendo tomar, invejando aquilo que é do outro. E ele disse, eu pago, eu tenho um dinheiro, eu quero ter o que você tem. Pedro disse, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidastes que o dom de Deus se alcança por dinheiro. 21. Tu não tem parte, nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Você não tem parte nesse ministério. Você que quer barganhar, você que quer comprar, você que quer, sabe, por meio de malícia, conquistar, você que quer forçar a barra, criar uma situação, difamando alguém, derrubando alguém, puxando o tapete de alguém. Nós vemos isso muito em empresas, né? Você vê o que é isso? Alguém quer ser promovido e ele faz de tudo para derrubar o seu colega, porque ele quer o lugar do seu colega. Nós vemos isso na família, briga de herança, briga por dinheiro, irmão matando irmão. Por quê? Porque querem ter, querem possuir, querem mandar. Com as coisas de Deus não é assim. Pedro já dizia, olha, apacentar o rebanho de Deus, era a linguagem que eles usavam, voluntariamente, com amor, se colocando como exemplo, porque a herança é de Deus, não é de vocês. Hoje nós estamos vendo os homens querendo se apropriar daquilo que é de Deus, manipulando o povo de Deus. O povo de Deus não pode pensar, não pode andar, não pode nem respirar, porque tem que passar por eles. Não, amados, o ministério é do Espírito, e é o Espírito que ministra em nós, e os dons de Deus e a vocação estão dentro de cada um, que Ele já outorgou, já liberou. Você não pode. Você é você. Você é especial como você é, do jeito que você é. Não queira ter do outro aquilo que pertence ao outro, mas viva aquilo que Deus te deu. Tu não tens parte, nem sorte nesta palavra, porque o teu coração
não é reto diante de Deus. O escritor aos Hebreus, que nós acreditamos que foi Paulo, capítulo 12, no versículo de número 15, o escritor fala assim: para nós retermos a graça de Deus, guarde, não se prive da graça de Deus. Porque muitos, por se privar da graça de Deus, do amor de Deus, abrir mão, sabe, dessa benevolência de Deus, eles criam a raiz de amargura em si. E uma vez que esses corações estão cheios de amarguras, eles vão contaminar os outros. Não se prive da graça de Deus para que você não se torne um amargurado, um decepcionado, um frustrado. E aí você não vai conseguir ver a alegria do outro, porque você vai querer também ter o que ele tem e você não pode. Você vai querer pagar para obter. E você vai ouvir do Espírito: para trás de mim, porque você cuida ter de Deus, pagar aquilo que é dom. E dom é presente de Deus. Olha lá. Atos 8:22. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade, dizendo Pedro para ele, e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Porque é do coração que procede suicídio, prostituição, sabe, todo mal, procede lá do coração do homem faccioso, do homem enganador. Pedro disse: arrependa-te destes teus pensamentos impuros. Se converta, seja lavado pela palavra da graça. Pense no que é do alto. Busque as coisas que são do alto. Porque morrestes e a vossa vida está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Versículo 23, nós encerramos. Pois vejo que estais em fel de amargura e em laço de iniquidade. Guarde essa palavra no teu coração, amado. Que nós possamos estar olhando firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. E que esses homens, assim como esse mágico, que eles possam se humilhar nesse sentido de reconhecer o senhorio de Cristo e deixar de querer dominar, de manipular o povo de Deus. Porque nós somos chamados para a liberdade. Não vos façais escravo de homens. Graça e paz, e até o nosso próximo encontro, permitindo o Senhor, autor e consumador da nossa fé.